E aí, galerinha, tudo bem? Boa tarde para todos! Vamos continuar? Tenho certeza que vocês estão cada vez mais empolgados, não é verdade? Então, olha só, ainda sobre aquele assunto de números racionais, hoje em especial as frações. E a gente vai aprender a comparar elas. Pegar dois números, duas frações e comparar, saber qual que é maior, qual que é menor e se elas são iguais. Com números inteiros era bacana, era mais fácil. 5 é maior do que 4. Menos 2 é menor do que 1, por exemplo, porque ele é negativo. Se pinta dúvida em comparar números negativos, dá uma olhada nas minhas videoaulas lá de conjunto de números inteiros. Bacana? Mas para hoje, trouxe isso aqui e eu vou comparar frações com 3 situações diferentes. 2 que são mais diretas e uma situação em que a gente tem que fazer algumas continhas, ok? Deixa eu pegar isso aqui mesmo. Vamos lá. Então, lembra a aula passada, né, a última aula que eu publiquei, que nós temos numerador e denominador. Denominador é a parte de baixo da fração. Então, se eu tenho duas frações em que os denominadores são iguais, basta eu olhar o numerador. 2 dividido por 7, ou seja, 2 partes de 7. É maior ou menor que 5 partes de 7? Professor, para tudo. Como assim maior, menor? Existem 2 símbolos na matemática que representam isso. A gente compara. Colocando aqui no cantinho, eu posso falar que 7 é maior que 2. Ou posso falar que 1 é menor que 10. Então a gente usa esses 2 símbolos para comparar. Eles significam maior, menor. Existe uma regrinha que a gente usa para descobrir qual que é, né, virado para que lado que é o maior e para que lado que é o menor. A gente faz um tracinho assim, ó, bem discreto. Esse número aqui não parece o número 7? Esse número aqui não lembra o número 4? Portanto, o 4 é menor que 7. Esse símbolo é maior, esse símbolo é menor. Eu sempre gostei dessa regrinha, galera. Gosto de passar isso para os meus alunos. Bom, tá aí. Vamos para o que interessa agora. Tá aqui, pronto. Agora, se eu tenho 2 sétimos e 5 sétimos, quem que é maior? Os 5 sétimos, não é? Então eu falo que 2 sétimos é menor que 5 sétimos. 2 partes de 7 é menos partes do que 5 partes de 7. Com essa regrinha ficou fácil. Se eu tenho o mesmo denominador, o 20 é maior do que o 15. Portanto, 15 é menor do que 12. Só um outro exemplo aqui. Posso falar que 7 meios é maior do que, por exemplo, 3 meios. Denominadores iguais, basta eu olhar o numerador. Bacana? Agora inverte. Agora, se eu tenho numeradores iguais, eu vou olhar a parte de baixo, mas entendam o seguinte: eu tenho que pegar o 10 e dividir por 2. Eu tenho que pegar o 10 e dividir por 4. Aqui eu tenho que dividir por mais. Imagina que vocês têm 10 litros de refrigerante. 10 litros dividido para 2 pessoas dá 5 litros para cada uma. 10 litros dividido para 4 pessoas vai dar 2 litros e meio para cada uma. Quem vai receber mais? 10 sobre 2. Então percebam que agora inverte. Se o numerador, né, se os numeradores são iguais, eu olho o denominador. Se esse cara aqui é o menor, significa que a fração será maior. 10 meios é maior que 10 quartos. Porque eu vou dividir o 10 em 4 partes. Vou dividir o 10 em 2 partes. Ok? Novamente, tenho 7 no numerador. Ora, dividir por 3 ou dividir por 5? Quem fica maior?
7 terços. Não é verdade? 7 dividido em 3 partes, 7 dividido em 5 partes. Cada parte aqui vai ficar menorzinha em relação a essa. Fácil também, não é? Se precisar, copiem no caderno. Dá uma pausa no vídeo, anota essas regrinhas no caderno. Ok? E a última situação, se vocês voltarem na última videoaula que eu publiquei, vocês vão ver que eu falei em frações equivalentes, que são frações que possuem o mesmo valor que outras, certo? Só que dá para simplificar elas. Então, como numerador e denominador são tudo, aqui está tudo diferente, às vezes a gente se engana com o valor de cada uma. Então eu tenho 2 terços e 3 quintos. Quem será que é maior? Então eu vou encontrar frações equivalentes. Se você multiplicar esse com esse, dá 15. Então você pensa que número multiplicado por 3 vira 15. Aqui eu vou multiplicar por 5. Então eu multiplico aqui por 5 também. O que eu vou ter? 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. A fração 10 quinzeavos tem o mesmo valor que a fração 2 terços. São equivalentes. E aqui, lembra que eu fiz 3 vezes 15 e esse 15 serviu de referência para mim? 5 vezes quanto resulta em 15? 5 vezes 3. Então aqui em cima por 3 também. 3 vezes 3, 9. E 5 vezes 3, 15. Viu que bacana? 9 quinzeavos é equivalente a 3 quintos. E mais ainda, eu tenho certeza que vocês se surpreenderam com o resultado, porque 3 é maior que 2 e 5 é maior que 3. Eu tenho certeza que vocês estavam achando que essa fração era maior. E olha o que aconteceu. Lembram da nossa regrinha quando os denominadores são iguais? Eu olho em cima. Quem que é maior na verdade? 10 quinzeavos, ou seja, 2 terços é maior que 3 quintos. Viu por que a gente precisa pensar um pouquinho mais antes de concluir? Ok? Então tomem cuidado com isso. Uma outra forma, pessoal, pega uma calculadora ou simplesmente divida. 2 dividido por 3, vê quanto que dá. E 3 dividido por 5, vê quanto que dá. Aí a gente compara. Você vai ver quem que é maior, quem que é menor. Ok? Por fim, olha essa aqui. Eu tenho 7 no denominador e 2. Então eu vou pensar em 7 vezes 2, 14. Ele vai ser meu guia. 7 vezes quanto vira 14? 7 vezes 2. Se é 2 embaixo, 2 em cima também. Então teremos 12 quatorzeavos. Professor, você sempre está falando 14 avos. O que é avos? Quando o denominador é até 10, vamos supor, 5 sétimos. Eu não falei avos. Tinha expressões? Aqui não tem mais nenhuma. 3 décimos, ainda não falo avos. A partir de 10, 11, 12, 13, a gente usa esse nome avos. Então aqui, 12 quatorzeavos, 9 quinzeavos, ok? Então não esqueçam dessa palavrinha aí. Agora, que número multiplicado por 2 resulta em 14? O 7, na verdade. 7 embaixo, 7 em cima. 7 vezes 1, 7. E 7 vezes 2, 14. Portanto, 12 quatorzeavos, denominadores iguais. Por isso que a gente tem que encontrar frações equivalentes que tenham denominadores iguais, porque aí eu consigo comparar com mais facilidade. 12 é maior que 7, então 12 quatorzeavos é maior que 7 quatorzeavos. Bacana? Então olha só, para a atividade de hoje, vocês vão ver
que nós temos essas comparações entre frações. Deem uma olhada, se precisar, assistam novamente e aí vocês vão conseguir fazer. Bacana? Galerinha, beijo grande para todos. Fui!